Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia, 26 de maio de 2021, quarta-feira. Eu sou o Guga Mendonça. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Hoje vamos falar sobre a alta do dólar e os impactos para a população brasileira. Nós vamos falar também sobre o PL 247 de 2021, que tem como objetivo ajudar a família das pessoas sequestradas e desaparecidas a acharem seus parentes com o uso das novas tecnologias. Outro assunto muito importante que vamos abordar é sobre o dia 26 de maio, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, vamos lá para mais um Jornal da Rede Alesp. No Maranhão, uma relação entre o aumento de internações por Covid e a descoberta da variante indiana preocupa as autoridades sanitárias. Uma pesquisa que monitora a doença no estado constatou que a taxa de isolamento é a pior desde o início da pandemia. Atualmente, mais de 24 mil pessoas estão diagnosticadas com a doença. As UTIs na rede pública em São Luís estão com 95% dos leitos ocupados e no interior do estado, mais de 80% das unidades de terapia intensiva também estão ocupadas. O Maranhão recebeu 600 mil testes enviados pelo governo federal para iniciar uma testagem em massa nos pontos de entrada e saída do estado. Em audiência pública realizada em ambiente virtual, contou com a participação de deputados estaduais, prefeitos e vereadores de cidades paulistas atendidas pela Sabesp. Além do secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Marcos Penido, nós vamos acompanhar agora na reportagem da Amanda Nascimento. A audiência pública reuniu prefeitos e vereadores de municípios do estado atendidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O encontro em ambiente virtual debateu o projeto de lei 251 de 2021, de autoria do governador paulista. A proposta tem como objetivo a criação de unidades regionais de saneamento básico. A reunião foi uma iniciativa do líder do governo na Alesp, deputado Vinícius Camarinha, do PSB, que explicou o projeto de lei e as contribuições trazidas pelas audiências públicas. O projeto 251 de 21 é o projeto de lei que trata do marco regulatório do saneamento. Esse foi um projeto de lei enviado para a Assembleia pelo governador João Dória, por força de uma lei federal, que é justamente o marco regulatório do saneamento, que determina que todos os municípios do Brasil e aqui do estado de São Paulo tenham a universalização de água e tratamento de esgoto até 2033. 90% de tratamento de esgoto e 100% de água tratada para a população. O projeto já chegou aqui, nós estamos fazendo audiências públicas. O que é audiência pública? Ouvir a sociedade, ouvir a sociedade civil organizada, ouvir as bacias, ouvir as autoridades do setor, ouvir prefeitos, ouvir vereadores, ouvir quem quer falar. O secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, falou sobre a importância da iniciativa. Uma missão que temos todos nós da garantia da universalização do saneamento aqui no estado de São Paulo, qualidade que o estado, comparado com o Brasil, está muito avançado. Porém, ainda é muito triste sabermos que cerca de 1/4 da população paulista não tem o tratamento de esgoto, e isso nos deixa muito triste. Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios, abordou a necessidade de pensar em soluções regionalizadas. Nós somos um estado que avançou muito na questão da água, do tratamento sanitário, do esgotamento sanitário. Nós temos cerca de 90% da população atendida pela distribuição da água. Como bem disse o Penido, uma perda muito grande ainda, cerca de 36%. Ela é alta em relação àquilo que efetivamente a gente precisa alcançar.
e dizer que a Associação Paulista dos Municípios, juntamente com o VESP, o Miziara vai ter oportunidade disso daqui a pouco, fortalece o protagonismo dos municípios paulistas, entende que nós estamos vivendo o século das cidades e cada vez mais o arcabouço legal, a legislação que vem sendo aprovada, coloca em pauta o protagonismo das cidades brasileiras, reconhecendo que o cobertor é curto e que nós precisamos pensar em soluções regionalizadas. Sebastião Miziara, presidente do Conselho da União de Vereadores do Estado de São Paulo, ressaltou os avanços que o projeto pode proporcionar. É fundamental e importante a participação do agente público, da sociedade que efetivamente é responsável e participativa para debater essa questão do saneamento, que é a meta prioritária do mundo inteiro. Então, São Paulo dá esse grande passo, com a proposta da criação de unidades regionais de água e esgoto. Cumprimentar o Vinícius Camarinha por essa liderança do governo e liderança desse projeto de lei, que certamente terá a aprovação de todos os senhores e senhoras deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado. O encontro contou com a participação de parlamentares, vereadores e prefeitos para aprimorar o projeto, que tem como intuito universalizar os serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. O deputado Vinícius Camarinha, do PSB, enfatizou as melhorias que a iniciativa trará para a população do Estado de São Paulo. A melhoria é a gente ter água tratada. Esse não é hoje um grande problema do Estado de São Paulo. Nós temos a água tratada em praticamente todos os municípios, água encanada, são poucas exceções, alguns bairros, alguns lugares isolados. Mas o grande problema ainda é o tratamento do esgoto, que é jogado em natura. E a gente sabe que, além do prejuízo ao meio ambiente, é um prejuízo enorme à saúde pública. A cada R$1 que a gente investe no saneamento, a gente economiza 3 de saúde. Então é muito importante que nós tenhamos o devido tratamento do esgoto dos nossos municípios. Acompanhou aí a reportagem, né? Importante tema a ser discutido aqui na Assembleia Legislativa, que é em relação ao saneamento básico. O Brasil registrou 2.198 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira 452.224 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.835, a menor desde o dia 14 de março, quando estava em 1.832. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 6% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta terça-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. De 17 de março até dia 10 de maio foram 55 dias seguidos com essa média acima da marca de 2.000 óbitos. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125 mortos no dia 12 de abril. E brasileiros nascidos em setembro recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial 2021. Também tem direito ao benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o NIS, número de identificação social, com o final 7. A Caixa Econômica Federal faz o pagamento em conta poupança social digital, que poderá ser usado para quitar contas e compras por meio do cartão virtual saques e também transferências. Para quem receber o crédito nesta quarta-feira, só vão ser liberados no dia 14 de junho. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, site auxilio.caixa.gov.br ou pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br. E os planos de saúde. E agora vamos da nossa primeira entrevista desta quarta-feira. Vamos falar sobre a alta do dólar e os impactos para a população brasileira.
Nos últimos 12 meses, muitos alimentos subiram de preço porque o dólar estava alto e o produtor prefere vender para o exterior, deixando o mercado interno com pouco daquele produto. Isso vale para o arroz, para a soja e para o açúcar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Leila Pellegrino. Ela é professora e economista. Muito bom dia, professora Leila. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço. Muito obrigada, Guga. Bom dia a todos. Agora, nos últimos 12 meses, né, com a pandemia, muitos alimentos subiram de preço, né? O dólar está alto e por que o fabricante ele prefere vender para o exterior e isso pode aí complicar um pouco o mercado interno? Eu gostaria da sua análise. Bom, essa questão é uma combinação difícil para o mercado interno, né? Porque com o dólar mais alto e o preço dos alimentos também altos, a opção pelo mercado externo se torna bastante atraente. Como os preços desses produtos no mercado internacional também estão altos, a gente não consegue ter esse produto a um preço mais acessível no mercado interno. Então, para a população, né, esse alimento chega efetivamente mais caro e a gente perde esse controle, na verdade, ou perde a possibilidade de tê-lo numa condição mais facilitada para as pessoas. E se a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão com as suas rendas reduzidas, muitas pessoas perderam o emprego, né? A gente tem uma condição econômica frágil, né? Essa manutenção dos preços mais altos tem um impacto mais negativo. Agora, esse impacto negativo, como é que o consumidor ele sente quando ele vai na prateleira do supermercado? A gente sabe a dificuldade, né, que a população tem passado com o desemprego, com a diminuição do auxílio emergencial. O que reflete isso? Bom, isso reflete no fato de que as pessoas passam a ter uma redução, né, do seu poder de compra, né? A sua renda compra menos. Né? Então, o volume de negócios dentro do país fica diminuído, o nível de consumo dentro do país fica diminuído, principalmente nas parcelas de renda da população que tem renda mais baixa. Né? Isso tem um impacto na atividade econômica como um todo. Né? Então, a gente perde dinamismo no ambiente de negócios doméstico e isso se reflete também em menos oportunidades de emprego, de renda e de outros negócios, porque o alimento é um bem essencial, né? Eu posso abrir mão de itens menos essenciais, mas não posso abrir mão dos alimentos. Agora, essa alta do dólar, ela prejudica em que outros setores aí o bolso do brasileiro? Bom, o Brasil, ele é uma economia altamente dependente de importações. Então, sempre que a gente tem a moeda estrangeira mais valorizada, né, num patamar muito superior à moeda doméstica, a gente vai ter que boa parte dos insumos da atividade produtiva que são importados chegam para nós mais caros. Então, a gente tem uma pressão, né, para cima dos preços de itens manufaturados também, né, porque nós temos uma dependência muito grande desses produtos importados. Agora, essa dependência, né, que o mercado brasileiro tem, né, ela conta também insumos importados, isso fazem aí com que os preços de alguns produtos eles subam. Como isso afeta o consumidor? Isso faz com que, por exemplo, outros produtos manufaturados também cheguem mais caro ao consumidor. Né? Então, a nossa possibilidade de acessar, né, máquinas, equipamentos, insumos importados faz com que, né, todos os itens manufaturados, né, no vestuário, alimentação, itens diversos de consumo doméstico também cheguem mais caro e o consumidor passa com isso a ter menos renda,
né, e menos possibilidade, menos capacidade de compra com a sua renda e, portanto, isso reforça esse impacto negativo no consumo das Agora, famílias. outra situação que é importante, né? A gente vendo o lado do produtor, né? Crise econômica, precisando ter lucro, né? Ele acaba optando pela importação. Você acha que seria um caso, por exemplo, do governo tentar regulamentar, tentar intervir para conseguir o melhor abastecimento do mercado interno no melhor preço? Bom, nesse momento, o que de mais importante se poderia fazer para garantir, né, uma manutenção da atividade econômica no Brasil seria fomentar mesmo, proteger, né, de um lado a população, né, então auxílios de defesa da renda, programas de proteção e geração de emprego são importantes nesse momento, né, porque eu preciso garantir que essa população se mantenha dentro do mercado de trabalho e preciso criar mecanismos que facilitem, que propiciem um melhor desenvolvimento, uma melhor fluidez do nosso ambiente de negócios, né? Então, nesse momento, né, mais do que criar mecanismos que protejam a economia no sentido comercial, é importante, ou que protejam o produtor especificamente, eu preciso criar, né, mecanismos de crédito, preciso criar mecanismos que facilitem, que propiciem, né, um maior nível de atividade econômica no país, porque isso torna esse espaço mais interessante para esses produtores e, consequentemente, garante, né, que a atividade produtiva brasileira, de um modo geral, sobreviva à pandemia também e a esse momento mais delicado da atividade econômica. Leila, num primeiro momento, ano passado, no início da pandemia, nós tivemos aí um auxílio emergencial de R$600 que injetou aí uma boa quantidade de valor na economia devido às dificuldades que a gente passava. Esse ano a gente vive uma situação pior econômica, porém o auxílio emergencial chega aí a metade do valor, R$300. Qual que é o impacto para a população consumidora? Bom, evidentemente que quando eu diminuo, né, o volume de auxílio, eu vou ter também um efeito menor sobre a atividade econômica. Então, o que acontece esse ano, por exemplo, a gente tem uma expectativa de ter algum crescimento na atividade econômica, né, apesar da pandemia, muito pequeno comparado com outras economias, com outros espaços. Mas a gente poderia ter um impacto mais interessante caso, né, a gente tivesse essa população melhor inserida dentro desse mercado consumidor. Agora, falta de consumo pode gerar desemprego futuro, porque o comércio fica desaquecido, né? O desenvolvimento econômico fica travado, ou seja, teremos aí uma perspectiva de um ano não muito bom, ou a gente diria alguns anos não muito bons. Qual que é a expectativa aí, o prognóstico da área econômica? Bom, nesse exato momento, a gente está vendo que tem até uma expectativa, se a gente observar as últimas expectativas em relação à atividade econômica, apesar de tudo que está acontecendo, a gente tem uma expectativa até de crescimento, porque a gente tem um setor exportador que segue dinâmico, né? A gente tem algumas expectativas em relação ao avanço da vacinação, a gente tem uma expectativa de que a economia brasileira cresça um pouco ainda esse ano, cresça menos nos anos seguintes, porque o nosso problema de desenvolver esse ambiente de negócios e o mercado consumidor não está plenamente resolvido, né? Então, a gente tem essa expectativa. Agora, o importante que se diga que, apesar dessa expectativa de uma retomada lenta aqui da atividade econômica, é importante destacar que o nosso agravamento da questão social, né, faz com que boa parte da população não participe desse momento, né, de eventual retomada da atividade econômica, porque tem bastante gente desempregada, com a sua renda diminuída, apartada desse acesso ao consumo. Agora, na sua visão, como é que vem, né, essa retomada? Como é que ela acontece?
o governo que tem que mostrar sinais aí através da equipe econômica. Como funciona essa retomada? Na verdade, a maior sinalização, na sua visão, é a população vacinada e a pandemia controlada. Como é que você vê a melhor forma de retomada econômica? Bom, é importante que se diga, né? Embora a vacina ela é muito importante, mas ela não é o elemento único, né, nesse processo de retomada. A vacinação, eu diria que ela é uma condição necessária, ela é uma condição essencial para que diversos setores possam retomar suas atividades em segurança, né, nesse momento, e que a população restabeleça vínculos de confiança, né, em especial os consumidores e os produtores com esse ambiente de negócios, mas ela não é uma condição suficiente sozinha, né? Eu preciso, nesse momento, considerando esse cenário, sim, né, um suporte, né, do governo no sentido de medidas que assegurem a inclusão, né, a defesa da renda e do emprego, principalmente da população mais vulnerável, para que essa retomada se dê numa base sustentável, né? Então, se a gente observar, fala assim, a gente tem dois fatores. A pandemia agravou o fato de que o nosso ritmo de crescimento, né, já não era bom, ficou pior. Mas nem tudo é a pandemia. Eu preciso criar condições, sim, de favorecimento desse ambiente de negócios, porque se eu não criar essa estrutura, ou seja, né, uma estrutura fiscal que facilite a vida desses empresários, o acesso garantir o acesso da população ao mercado consumidor e a manutenção do emprego, né, investir em programas voltados para a qualificação dessas pessoas que estão fora do mercado de trabalho para que elas possam reingressar ao mercado de trabalho, desburocratizar uma série de quesitos que dificultam a vida, né, de quem quer investir no país. Então, eu preciso criar e sinalizar essa vontade, né, para que, conseguindo avançar o processo de vacinação, eu comece a pensar nos elementos necessários para que essa retomada seja uma retomada efetiva e mais expressiva, principalmente. Agora, Leila, a gente aborda muito a crise, né? Mas com essa pandemia, alguns setores aí se reinventaram e aumentaram o faturamento, como o e-commerce, por exemplo, o setor supermercadista teve crescimento também, e vários outros setores também tiveram uma boa evolução e um bom desenvolvimento. Como você analisa esse aspecto? É uma questão importante, né? Então, a gente sim teve setores, e isso é importante que se diga, né? No momento de dificuldade, algumas transformações que estavam em curso já, né, em termos tecnológicos, por exemplo, que é o avanço dessa economia digital, por exemplo, né, e desses negócios digitais, ela ganha força. Né, eles souberam, muitos setores, muitos negócios souberam se reinventar na pandemia. E, possivelmente, essas mudanças, essas transformações, elas vão durar para além da pandemia. Né? Então, o que as pessoas aprenderam a fazer de casa, né, não é que elas não voltem para o presencial, elas seguramente voltarão, mas possivelmente em formatos mais híbridos. Né? A gente já conseguiu organizar essa vida das pessoas e dos negócios com um formato diferente. Então, é muito positivo que, sim, né, esse ambiente de negócios consiga se redefinir numa nova plataforma, numa nova base, com um consumidor que também interage muito melhor agora nesse formato online. Né, e acredito que ele continua sendo uma aposta importante para os próximos anos, porque essa é uma mudança que deve permanecer, né, pelo menos em parte, né, eu acredito que em grande parte, né, mas de qualquer forma, né, junto com isso, eu preciso retomar outros negócios, não só aqueles que são estabelecidos de forma remota. Né? Eu posso ampliar a oferta de produtos remotos, mas eu preciso garantir
que diversos segmentos consigam fazer essa migração e consigam sobreviver nesse espaço. Leila, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade a gente falar mais de economia, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia a todos. Conversei com a economista Leila Peregrino falando aí da alta do dólar. E os planos de saúde estão pensando mais no bolso dos brasileiros, principalmente por causa da cobrança retroativa do reajuste do ano passado, que foi adiada para o ano de 2021. Os reajustes de setembro a dezembro de 2020 foram suspensos por causa da pandemia de Covid-19 e começaram a ser cobrados em janeiro deste ano em 12 parcelas iguais, que se estendem até o mês de dezembro. Segundo uma recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os preços aumentaram em até 50% neste ano. Para driblar os gastos extras, alguns brasileiros estão preferindo fazer uma troca, assumir um plano mais barato para não ficar desassistido. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostram que houve um aumento de 40% na emissão de protocolos para portabilidade de carências no primeiro trimestre desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O principal motivo é a busca por um plano mais barato. A informação consta no Guia Online de Planos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, ferramenta que serve para o consumidor comparar as opções disponíveis no mercado e fazer portabilidade de carência. Mas muita gente ainda questiona se fazer a portabilidade é uma boa opção neste momento. Se o plano de saúde está caro demais, essa pode ser mesmo uma saída interessante. No entanto, é preciso tomar vários cuidados e analisar o orçamento pessoal antes de assinar um novo contrato de prestação de serviço. E um novo lote com 3 mil litros de insumo para a produção da Coronavac, vacina contra a Covid-19, chegou na tarde de ontem, terça-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o Instituto Butantan, o carregamento de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, vindo da China, será suficiente para a produção de 5 milhões de doses da vacina. No dia 14 de maio, o Butantan havia suspendido completamente a produção da Coronavac por falta de matéria-prima. 18 estados chegaram a interromper a vacinação com a segunda dose por falta do imunizante. Apesar de o governador João Dória, do PSDB, ter afirmado em coletiva de imprensa no aeroporto que a produção seria retomada já na madrugada de hoje, quarta-feira, o insumo precisa passar por um período de análise. Antes disso, segundo o Instituto, a partir do momento que o IFA chega ao Butantan, aguarda-se em média 24 horas para que seja possível iniciar esse invase. Nesse período, são avaliados diversos fatores, como variação de temperatura sofrida com a viagem. O governo de São Paulo estima que novas doses da Coronavac sejam entregues ao Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunização, o PNI, no prazo máximo de 14 dias. Além do invase, os insumos também passam pelos processos de rotulagem, embalagem e controle de qualidade. E a repórter Tayana Conrad conta como foi a reunião da Comissão de Transportes e Comunicação da Alesp, realizada ontem em ambiente virtual. Vamos acompanhar. A Comissão de Transportes e Comunicação se reuniu na terceira sessão legislativa da 19ª legislatura com a finalidade de deliberar a pauta com 22 itens. O deputado Rafa Zimbaldi, do PL, presidiu os trabalhos. Durante a reunião, o deputado Rodrigo Gambale, do PSL, pediu a inclusão de um item na próxima reunião, que trata da implantação de uma praça de pedágio na rodovia Mogi Dutra. Nós não vemos nenhum motivo para a instalação dessa praça de pedágio ali no quilômetro 44 da Mogi Dutra, da rodovia Mogi Dutra, porque já existe muito próximo um pedágio em Itaquaquecetuba. Essa rodovia, esse trecho que ele foi acionado para receber a praça de pedágio, ele foi duplicado inteiramente com dinheiro e recursos do Estado. Então nós temos feito uma luta. Eu gravei vídeo no local, eu como representante na Comissão de Transportes já solicitei ao governo do Estado, fizemos requerimentos, porque não existe sentido colocar e prejudicar mais de 2 milhões de habitantes
que vivem no Alto Tietê e utilizam da Mogi das Cruzes como a cidade metrópole para Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Itaquaquecetuba, Suzano, enfim, não existe sentido nenhum nessa praça de pedágio. O deputado Enio Tato, do PT, pediu a colaboração dos colegas parlamentares para aprovação do requerimento número 1 de 2021, de sua autoria, que pede a realização de uma audiência pública sobre a extensão da linha 5 Lilás do metrô e a duplicação da estrada do Mboi-Mirim. Porque a gente precisa fazer o debate com as entidades que participam lá na região, e tem esse acordo de eu e o deputado Milton Leite, que moramos lá naquela região, e como faz muito tempo que a gente não consegue fazer uma audiência pública por conta da pandemia, para que a gente aproveite, mesmo de forma virtual, que faça essas audiências públicas que a gente precisa agilizar. E só para você ter uma ideia, eu fiz uma reclamação há pouco tempo, pública, né, na discussão de um projeto, que o DER fez uma audiência pública para tratar desse assunto da Mboi-Mirim. Só que eles fazem aquelas audiências públicas muito técnicas. E a minha reclamação foi o seguinte: eu, como deputado estadual, o único deputado participando da audiência pública, eu não pude me inscrever para falar na audiência pública. É um absurdo. Por fim, os membros definiram que as reuniões desta comissão acontecerão sempre às terças-feiras, às 13h30. Aí você acompanhou tudo o que aconteceu na Comissão de Transportes e Comunicação. E a Prefeitura de São Paulo registrou ontem, terça-feira, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensivas UTIs para pacientes com a Covid-19 acima de 90% em 13 hospitais municipais ou que possuem leitos contratados pela gestão municipal. Deste total, 6 já estão com lotação de 100%. A taxa média de ocupação na rede pública da capital paulista é de 81%, o que para especialistas já indica colapso no sistema de saúde. E a repórter Carolina Franca traz os destaques do programa Tribuna Virtual, realizado na tarde de ontem aqui nos estúdios da Rede Alesp. Vamos acompanhar. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, comentou a saída do secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo, Mauro Ricardo Costa, que foi responsável pelo projeto de reajuste fiscal aprovado na Assembleia Legislativa em 2020. Eu achei ótima essa notícia e garanto que vários parlamentares também e que uma boa parte da população, porque esse secretário Mauro Ricardo foi um dos responsáveis, né, pelo confisco dos aposentados e pensionistas. Ele assinou aquele decreto, o famigerado decreto 65021 de 2020, que assaltou, que roubou os proventos dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. O parlamentar ainda aproveitou a reinscrição na tribuna virtual de ontem para se posicionar favoravelmente ao projeto de lei federal que garante acesso à internet aos alunos e professores da rede pública. Mas eu gostaria de fazer um pedido ao Grupo Escolas Abertas, já que eles estão lá fazendo lobby para a reabertura das escolas, que nós somos totalmente contra, né? Mas que eles façam também pressão para que seja, por exemplo, para que seja derrubado o veto do Bolsonaro. O Bolsonaro vetou um projeto que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional, que garante a conectividade das crianças das escolas públicas e dos profissionais da educação, ou seja, internet de graça para todos os alunos e professores das escolas públicas do Brasil. O projeto foi aprovado no Congresso Nacional e agora, recentemente, o Bolsonaro vetou o projeto. Então, já que o grupo está lá, poderia também pressionar os deputados para que eles derrubem o veto do Bolsonaro e as nossas crianças tenham acesso à internet gratuita. Seria uma causa nobre. Além de internet, o projeto que recebeu o veto do governo federal previa a compra de tablets para alunos do ensino médio das escolas públicas brasileiras. Aí você acompanhou tudo o que aconteceu no Tribuna Virtual desta terça-feira. E dados recentes de um estudo feito pelas universidades federais de São Paulo e Rio
que apontam que mais de 5 milhões de brasileiros ainda não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em média, apenas 55% dos maiores de 80 anos tomaram as 2 doses do imunizante no Brasil. Daqueles que têm entre 70 e 79 anos, a imunização completa está em 70%, mas o número cai para apenas 20% entre os que têm de 60 a 69 anos. 12 estados não atingiram nem 60% das 2 doses para os maiores de 80 anos. São Paulo faz parte dessa lista. Para especialistas, o quadro representa desperdício de recursos com a perda da janela imunológica que precisa ser respeitada. Como incentivo, vale destacar que no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Roberto Carlos recebeu a segunda dose da vacina. O artista de 80 anos chegou dirigindo seu carro e gravou o momento da aplicação do imunizante e deixou uma mensagem de apoio à campanha de vacinação. Ele disse: "Vacina sim, é isso aí. Todo mundo tem que vacinar, por favor", disse Roberto Carlos. E os registros de caso de estupro cresceram cerca de 38% no estado de São Paulo em abril de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo pesquisa divulgada ontem, terça-feira, pela Secretaria de Segurança Pública, a SSP. Em abril de 2020, foram registradas 661 ocorrências contra 915 em abril deste ano. Entre os crimes violentos, a quantidade de latrocínios, o roubo seguido de morte, também aumentou em abril de 2020. Foram 12 boletins de ocorrência registrados no estado. Em abril deste ano, 13. Segundo o levantamento, o número de casos de vítima de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, teve uma redução de 18,9% em abril. Foram 228 ocorrências. Em 2020, o estado registrou 272 no mesmo período. Pela primeira vez na série histórica, no período, não foram registradas ocorrências de roubo a banco, também não foram registradas extorsões mediante a sequestro em São Paulo. Em abril de 2020, foram 2 boletins dessa natureza. O levantamento mostra que o número de furtos em geral subiu de 20.797 em abril de 2020 para 32.479 neste ano. Já a ocorrência de roubo de veículos foi de 3.946 para 5.982. No período também houve 99 ocorrências a mais de roubo de cargas, 2.254 a mais de roubos em geral e 120 a mais de roubos de veículos. E a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara aprovou ontem a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Reforma Administrativa. Primeiro passo para o texto que mudará regras no serviço público em trâmite no Congresso. Aprovada a admissibilidade quando os parlamentares avaliam se a proposta cumpre requisitos constitucionais e jurídicos. A PEC segue agora para uma comissão especial que discutirá seu mérito. Agora o texto segue para a comissão especial, onde começará a discussão do mérito na Casa. A reforma inserida em uma proposta de emenda à Constituição altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organizações administrativas, na intenção de conferir maior eficiência, eficácia e efetividade à atuação do Estado. E o governador João Dória autorizou a assinatura de convênios com 140 municípios de interesses turísticos, os MITs, no valor de 50 milhões e 400 mil reais. Segundo o governador, os recursos serão utilizados para obras e melhorias de infraestrutura das cidades. Com autorização, a Secretaria de Turismo e Viagens, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o DADETUR, formalizará os convênios e dará início ao processo de liberação de recursos. A novidade é que, a partir deste ano, toda a tramitação de documentos será da forma digital pelo SP sem papel. A criação dos MITs tem como objetivo ampliar e qualificar
a oferta turística do estado de São Paulo. Os MITs estão distribuídos pelas 16 regiões administrativas do estado e com as 70 cidades classificadas em instâncias que compõem uma oferta turística variada e descentralizada que abrange 1/3 dos municípios paulistas. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Até já! Você acompanha Jornal